Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu quero te convidar a fazer uma reflexão interessante. O governo Bolsonaro é marcado por muitas polêmicas. Muitas delas têm verdadeiramente fundamentos em coisas reais, outras nem tanto, tá? E uma dessas polêmicas é justamente essa que eu quero trazer hoje para vocês, que diz respeito aos povos indígenas. Houve inclusive ministros ou ministro do governo federal, mas especificamente o Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente, que caiu por conta dessa polêmica também. Tá? E eu quero falar justamente por um ponto específico, que é o que diz respeito ao tratamento do governo dispensado aos povos indígenas. Há uma narrativa na grande mídia de que esse governo não cuida dos povos indígenas, pelo contrário, contribui para que eles sofram, inclusive, assassinato. E aí eu fiquei curioso quanto a isso e fui buscar os dados ou as notícias da época em que os governos petistas estavam no poder. E eu quero te convidar a ver essas notícias comigo, tá bom? Você vai se surpreender, eu te garanto. Fica comigo até o final, não se esqueça de se inscrever, compartilhar, curtir e ativar o sininho da notificação para você ser notificado, tá bom? Nos ajuda a crescer, nos ajuda a divulgar, isso nos motiva a trazer conteúdo de qualidade para você, tá? Então vamos ao vídeo. Eu estou aqui no site da Câmara dos Deputados, tá certo? Site da Câmara dos Deputados. E eles trazem a seguinte manchete. Isso foi divulgado no dia 1 de junho, 1/6 de 2006, às 10h29 da manhã. E eles dizem o seguinte: estudo mostra que morte de indígenas cresceu no governo Lula. Interessante que o governo, aliás, o partido do PT é um dos principais acusadores desse governo de ser um governo genocida e que não cuida dos povos indígenas. Mas olha o que diz aqui a própria Câmara dos Deputados. Um estudo mostra que morte de indígenas cresceu no governo Lula. Vamos ler apenas um trecho aqui da reportagem que diz o seguinte: em painel iniciado há pouco na 10ª Conferência Nacional de Direitos Humanos, o Conselho Indigenista Missionário, CIMI, divulgou relatórios sobre os casos de violência contra os povos indígenas no Brasil durante os últimos 10 anos. O estudo registra 287 assassinatos e 407 suicídios entre índios entre 1995 a 2005. Proporcionalmente, o número de assassinatos cresceu no governo Lula. De 1995 a 2002, o mapeamento aponta 20,65 assassinatos por ano. De 2003 a 2005, o índice subiu para 40,67 assassinatos por ano. Mas esse trecho aqui rapidamente, que diz o seguinte: para a deputada Perpétua Almeida, do PCdoB, do Acre, que coordena o painel, o aumento do número de mortes está relacionado à paralisação da demarcação das terras indígenas. Perpétua Almeida, que faz parte da Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas, assumiu o compromisso de lutar por políticas públicas para reverter esse quadro. Ela disse que vai cobrar a criação, junto ao governo, de uma comissão permanente para discutir essas políticas públicas. Já o CIMI acusa o governo de utilizar o decreto 1775 de 96 como instrumento redutor de terras indígenas. O decreto introduziu no procedimento administrativo de demarcação de terras o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ok? Então, essa é a primeira notícia que eu queria trazer para vocês. Um outro site que eu quero trazer para vocês é da BBC. Tá? Isso aqui é uma notícia de 2004, tá certo? BBC Brasil. E traz como manchete aí: ONG acusa Lula de trair índios e levar à violência. Veja isso aqui. A Survival International, ONG que defende os direitos de populações indígenas de todo o mundo, divulgou um comunicado em que acusa o governo de Luiz Inácio Lula da Silva de ter traído os índios e levado a episódios de violência em todo o país. No comunicado, a ONG diz que a Amazônia brasileira viu nesta semana uma exploração de violência com tanto índios quanto garimpeiros sendo mortos e espancados. Violência de ambos os lados, tá? Isso aqui é interessante porque pouca gente divulga isso. A Survival International diz ainda que
Apesar dos comprometimentos claros no seu manifesto eleitoral para demarcar terras indígenas e defender os seus direitos, o presidente Lula foi incapaz de lidar com os problemas prementes, o que levou a uma explosão de conflitos violentos por todo o país. A coordenadora de pesquisa e campanha da Survival International, Fiona Watson, disse à BBC Brasil que a ONG escreveu na sexta-feira uma carta para o presidente Lula e para o ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, pedindo uma solução para o problema dos índios cintas largas em Rondônia. Então é isso, pessoal. Como vocês podem ver, na verdade, houve nos governos petistas um aumento considerável de violência entre indígenas. Então eu quero que você comente aqui embaixo e diga o que achou, tá bom? Fique com Deus, até o próximo vídeo.